Olá, irmãos. Bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. O assunto da nossa EBD de hoje é oração e restauração. Mas antes de lermos o texto, vamos começar com uma palavra de oração. Nosso Pai, somos gratos por esta oportunidade de abrirmos a Bíblia e entendermos o que o Senhor quer falar conosco neste dia. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de, com liberdade, poder abrir a Tua palavra. E assim nós pedimos, Deus, a direção do Teu Santo Espírito. E nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, vamos estudar hoje no livro das Crônicas. Nós vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 7, e vamos ler os versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Então o tema é oração e restauração. E os objetivos desta aula, o primeiro deles é compreender que nós precisamos nos lembrar de quem Deus é, de quem nós somos e do que Deus é capaz de fazer. E o segundo objetivo da aula de hoje é compreender que quando o povo de Deus se humilha, busca a face do Senhor e se arrepende, Deus ouve, perdoa e cura a terra. E o terceiro objetivo é humilhar-se diante de Deus, a fim de que a nossa nação seja curada. Essa promessa que nós temos aí no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, ela foi dada há cerca de 3.000 anos atrás. E foi quando o templo edificado por Salomão ele foi inaugurado. E essa festa de inauguração ela durou 22 dias. Depois, no término dela, Salomão mandou o povo para casa e ele ficou no seu palácio pensando como seria o seu reinado, tendo o templo físico, a casa de Deus, em Israel. E Deus estava prometendo restaurar a nação como resultado da oração do povo dele, né? E isso nos ensina que, assim como pessoas podem adoecer, uma nação também ela pode ficar doente. E a gente sabe, né, na prática da nossa vida, que quando alguém adoece, nós procuramos um médico, na maior parte das vezes vamos tomar remédios, fazer terapia, ou seja, nós vamos fazer o que é necessário para recuperar a saúde. E a pergunta então é, e quando a nação inteira adoece? Que remédios precisam ser tomados? Quais medidas terapêuticas precisam ser adotadas? E também, quem serão os agentes dessa cura da nação? E o versículo começa, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então nós temos aí uma convocação dirigida exclusivamente para o povo de Deus. E nós poderíamos perguntar, então, quem é que está incluído nesta convocação? E as respostas poderiam ser as mais variadas, não é? Poderia alguém dizer, o povo de Deus
na realidade, são aqueles que estão em Israel. Outros poderão dizer, o povo de Deus são os católicos. Outros poderiam dizer, são os evangélicos. Ou alguém poderia dizer, são os pobres. Mas olhando na palavra de Deus, nós sabemos que antes de Jesus vir, povo de Deus eram todos os descendentes de Abraão. Então, o conceito de povo de Deus tinha a ver com etnia, com descendência e também com árvores genealógicas. Mas depois que Jesus veio, o conceito de povo de Deus passou a ser percebido de outra maneira. Então, nós vamos abrir em Mateus, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 46 ao 50. Então, Mateus 12, do 46 ao 50. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 12, do 46 ao 50. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nós temos que, com a vinda de Jesus, não se define mais povo de Deus em termos de questões étnicas, raciais, culturais ou geográficas. Então, a partir de Jesus, existe apenas um critério universal que é capaz de determinar quem faz parte do povo de Deus. E o critério é Cristo. Quem está em Cristo faz parte do povo de Deus. Paulo, quando ele escreveu sua carta aos Efésios, ele diz lá que povo de Deus é todo aquele que está em Cristo. Então, a gente vê, comparativamente, que o conceito de povo de Deus foi ampliado. E quando uma nação adoece, então o povo de Deus tem um chamado, que é o que está em 2 Crônicas 7, 14. E diz lá a primeira coisa, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então essa é a chamada para o povo de Deus, se humilhar. Ou seja, admitir seus pecados e erros e também fazer uma limpeza interna, digamos assim, né? Se despir de arrogância, de orgulho e também saber que a resposta que nós buscamos quando oramos, ela virá não por causa das nossas virtudes, mas por causa da bondade de Deus. Essa é a realidade. E a segunda coisa que o versículo 14 diz, não é que além de se humilhar, o povo de Deus tem também que orar. E orar é pedir ajuda. E só aquela pessoa que sabe que depende de Deus que ora. Porque sem essa consciência de dependência, a pessoa não ora. E uma pergunta importante que nós podemos fazer é como devemos orar. E a primeira questão a considerar como devemos orar é que nós devemos orar por todas as coisas. E é isso que está escrito lá em Filipenses 4, 6. Vamos ver lá o que diz Filipenses 4, 6.
Filipenses 4, 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, na realidade, por que nós devemos orar? Por todas as coisas. E nenhuma dimensão da nossa vida ou da nossa existência deve ficar fora das nossas orações. E a segunda questão, como devemos orar, é que nós precisamos aprender a nos submeter à mediação de Jesus. E vamos ler João, o Evangelho de João, o capítulo 16 e o versículo 23. João 16, o versículo 23, que diz assim: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Então nós devemos orar sempre em nome de Jesus. Primeiro porque nós só temos acesso a Deus por meio daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E o segundo ponto, porque o nome de Jesus, ele funciona como um filtro para nós obtermos tudo o que precisamos segundo a sua vontade. Então, para que nós possamos obter tudo o que precisamos, né, segundo a vontade de Deus. E uma terceira questão, respondendo como devemos orar, é que nós precisamos aprender a esperar por uma resposta e perseverar. E nós temos lá em Efésios 6,18, vamos ver o que diz a palavra de Deus em Efésios 6,18. Efésios, capítulo 6, o versículo 18. Diz assim, Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, nós não devemos lutar sozinhos, né? Nós devemos colocar tudo diante de Deus. E nós precisamos estar atentos à maneira como Deus está respondendo às nossas orações. Então, a chamada aqui é para nós aprendermos, né, a esperar por uma resposta e também perseverar. E a outra questão, que está no versículo 14 de 2 Crônicas 7, é que diz lá: se o meu povo buscar a minha face, né? Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a face de Deus. Então, nós temos aí que o foco da oração é o Senhor Deus. Então, mais que a bênção do Senhor, nós devemos querer o Senhor da bênção, né, em nossa vida. E também, em seguida, voltando lá para Crônicas, né? Segundo Crônicas, voltando para 2 Crônicas 7,14, então tá lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e agora a próxima demanda e se afastar dos seus maus caminhos. Então, a promessa diz que nós precisamos nos afastar dos maus caminhos. E uma coisa que a gente pode perguntar é: o que são maus caminhos, né? Pode ser também que as respostas sejam muito bem variadas,
Alguém pode dizer maus caminhos são crimes, corrupção, injustiças, mas a gente deve lembrar que essa promessa, esse texto, essa promessa foi dirigida para o povo de Deus, né? Então, se afastar dos seus maus caminhos, isso traz um apelo para a nossa capacidade de recordação, porque a gente precisa lembrar que todas as vezes que nós esquecemos de Deus, nós passamos a andar em maus caminhos. E no livro de Isaías, no capítulo 17, os versículos 9 e 10, diz o seguinte, vamos abrir lá, Isaías 17, 9 e 10. Profeta Isaías, capítulo 17, os versículos 9 e 10. Isaías 17, 9 e 10. Naqueles dias, as suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues aos bosques e ao mato, e tudo será desolação. Versículo 10. Porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Até aqui. Então está mostrando, não é, que esquecendo de Deus, o resultado pode ser muito triste, porque esquecer o Deus da nossa salvação, não lembrar da rocha, não é? Isso traz muita destruição. E o povo se esqueceu de Deus, se esqueceu de quem Deus é e também do que Deus é capaz de fazer. E como resultado desse esquecimento, como a gente viu lá no capítulo 17, o que eles escolheram foi desolação. E uma outra pergunta também que pode ser colocada é por que nós precisamos orar? Primeiro, a gente precisa orar porque a gente tem que lembrar todos os dias de quem nós somos, de quem Deus é e do que só Ele é capaz de fazer. Isso na nossa vida, na vida das nossas famílias e também na vida da nossa nação. Outra coisa também que por que a gente precisa orar é porque Deus é o único lugar da nossa segurança. A gente sabe que muitas vezes nós ou outras pessoas podemos estar colocando nossa confiança em coisas que aparentemente são ótimas, mas que pode a qualquer momento desabar, não é? Então, a qualquer momento as coisas podem ser mudadas drasticamente. Então, a coisa certa é nós orarmos e lembrar que só Deus pode ser a nossa rocha. E na Bíblia nós temos várias passagens onde está dito que nós precisamos esquecer de muitas coisas. Inclusive lá em Filipenses capítulo 3, Paulo diz, não é? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando, prossigo para o alvo. Então nós temos coisas que nós precisamos esquecer. Mas a Bíblia também mostra, e também através de várias passagens, que há coisas que nós precisamos lembrar, não é? E por quê? Porque quando o povo de Deus se esquece dessas coisas, nos desviamos para os maus caminhos. E por que precisamos nos lembrar também de quem Deus é, de quem nós somos, e também nos lembrar daquilo que só Deus é capaz de fazer. E aí
A outra parte do versículo 14, né, é a resposta de Deus, que ele diz lá: dos céus o ouvirei o povo de Deus, né? Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, Deus nos garante que nossas orações, né, elas nunca ficarão sem respostas. Foi assim que ele prometeu lá no passado e nós temos essa segurança. E quando o povo de Deus se humilha, busca a face do Senhor e se arrepende, a palavra de Deus nos garante que Deus ouve, Deus perdoa e também Deus cura a terra, né? E Deus, ele quer usar o povo para transformar o destino da nossa nação. E nós nunca devemos ficar pensando, limitando o nosso Deus, que é poderosíssimo, limitando quando, como e quanto Deus é capaz de agir. Porque a gente tem essa certeza garantida pela palavra que só Deus é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Então, assim, nós precisamos continuar orando e intercedendo por nossa nação. Então, essa foi a aula fundamentada no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, e mostrando mesmo a importância de nós lembrarmos essas coisas tão preciosas e colocá-las em prática. Vamos então terminar com a palavra de oração. Nosso Deus, agradecemos por esse curto tempo meditando na tua preciosa palavra. Ajuda-nos mesmo, Deus, a entender a necessidade de nos humilharmos, de orarmos e também de confiar, Deus, que o Senhor pode e deseja responder todas as orações que são feitas em nome de Jesus. E nós oramos, Deus, agradecidos, no precioso nome de Jesus. Amém.